1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, para a nossa reflexão, que diz assim a palavra do Senhor: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E o versículo 34: Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. O que seria ética? O que seria antiético? O que seria se comportar de forma antiética? O que seria viver de acordo com os padrões do local onde você frequenta? O que seria viver uma vida social coletiva junto de outras pessoas, sem que seja ferido o que alguns conhecem como ética? E nós, que a Bíblia recomenda que sejamos um povo diferenciado, mas que muitas vezes não nos comportamos e não agimos e não falamos de forma diferenciada. Ou seja, acabo que infelizmente concluindo que nós somos éticos. Éticos à sociedade na qual nós estamos inseridos, e somos éticos acompanhando a padronização da vivência e do comportamento, mas não segundo o ensinamento bíblico. Vivemos de uma forma antiética, em deploração e controvérsia ao Evangelho de Cristo Jesus, que tem nos ensinado. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, ele disse para sermos a luz do mundo e o sal da terra e luz do mundo. Ou seja, para que sejamos diferenciados, não diferentes para querer nos parecer melhores do que os outros, porque aí realmente seremos antiéticos. Mas a recomendação do Senhor, eu te pergunto, nessa fala do Senhor Jesus, para sermos diferentes, será que Ele está pedindo para a gente ser ético ou antiético? Aí vai depender da sua interpretação. Porque se a mesma palavra diz para eu não amar o mundo e o que nele há, é para mim ser antiético em vista e na visão do mundo. Para o mundo eu tenho que ser antiético. Por quê? Porque eu não estou concordando com as coisas do mundo, eu não estou participando das coisas do mundo, eu não estou sendo amigo do mundo. E quando a palavra diz mundo, irmãos, é sistema do Senhor, é o mundo e tudo que nele há. O Salmo diz. Mas o mundo na qual o apóstolo Paulo se refere, para não sermos amigos do mundo, é para não sermos amigos do sistema, para nós não concordarmos com o sistema, para muitas vezes, na sua maioria, não participarmos das coisas do mundo, ou seja, para nós literalmente sermos antiéticos diante do mundo e éticos diante da palavra. Você vê o apóstolo Paulo aqui falando, está escrito, nós acabamos de ler: as más conversações corrompem os bons costumes. Eu te pergunto, onde estão os bons costumes? Você tem vivido com os bons costumes? Você tem vivido uma ética cristã? Eu não estou falando de fanatismo religioso, eu estou falando de um comportamento. Você não quer atribuir a religião nem a Deus? Como que você é como cidadão? Você é ético ou você é antiético? Você é uma pessoa disciplinada ou indisciplinada? Você é uma pessoa educada ou você é uma pessoa mal educada? Você é uma pessoa gentil ou antônimo de gentil? Qual que é o teu comportamento? Como que é o seu estilo de vida? Como que é o seu ir e vir? Onde você aprende essas coisas? Eu não aprendo na igreja, porque se eu dependesse de igreja eu nem aqui estaria. Para ser um cidadão, verdadeiramente cidadão,
Eu não aprendo na escola a ser um cidadão. Da mesma maneira eu digo uma pessoa de caráter. Não se aprende na igreja a ter caráter. Não se aprende na escola a ter caráter. Não existe um curso, mestrado e doutorado de caráter. Ou seja, eu não aprendo na escola a ter caráter. Eu aprendo dentro de casa a ter caráter. Eu aprendo com a minha mãe e com meu pai a ter caráter. Eu tenho que ser alguém ético para mim mesmo, de querer ser um bom caráter. Lembrando que há uma diferença entre quem tem caráter e quem não tem caráter. Mau caráter não existe em cima do muro. Ah, o fulano é mau caráter. Não, ou tem ou não tem. A pessoa é mau caráter, eu já digo logo, não tem caráter. Sendo assim, completamente antiético. Ele pode ser ético para outras coisas, em outras perspectivas, mas ele não é ético de acordo com o que deve ser. Ah, mas alguém que acha que deve ser o que é, e não o que eu estou dizendo aqui, que o que eu estou dizendo aqui não é a ética que eu inventei, é a ética que o Senhor Jesus nos deu o exemplo. Você lembra de João capítulo 13? Assim como eu vos fiz, façais vocês também. Ou seja, sejam éticos, porque eu fui ético. E eu quero que vocês sejam éticos. Mas éticos diante de quem? Aí que está a grande diferença. Alguém pode dizer que o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, foi completamente antiético, que inclusive foi o motivo da morte dele por conta de inveja dos outros. Como alguém pode dizer que ele foi totalmente ético? Aí vai depender do teu ponto de vista. Diante de Deus Pai Todo-Poderoso, ele foi completamente ético. Ele foi completamente ético, 100% ético. Agora, diante do mundo, dos fariseus e de toda aquela população contemporânea da época, ele foi totalmente antiético. Porque tudo que eles queriam que ele fizesse, ele não fez. Pelo contrário, ele fez tudo o que os outros não faziam. Por conta disto, diante do mundo, o Senhor Jesus foi completamente ético. Antiético, aliás. Porque pregava-se da lei, olho por olho, dente por dente, zero misericórdia, e veio alguém que era totalmente o contrário, ou seja, completamente antiético, e veio pregar e praticar o amor e a misericórdia. E que disse que não era mais olho por olho, dente por dente, era pela graça de Cristo, o perdão, justamente que leva o nome de misericórdia, que é o perdão em amor. Alguém que pregava que era pelo ódio, pelo apedrejamento e pela morte imediata, como o salário do pecado naquele tempo, veio alguém que disse que bastava se arrepender dos seus pecados e pedir perdão, que eles seriam perdoados. Ou seja, está aí um exemplo clássico de antiético. Mas e falando de caráter? Caráter começa na infância. E como nós temos criado nossos filhos? Como nós temos educado nossos filhos? Como nós temos educado as nossas crianças nas nossas igrejas? Como nós temos instruído os jovens nas nossas congregações, nos nossos ajuntamentos, nas nossas gremiações religiosas, nos nossos times de igreja? Como nós temos instruído aquele que nós temos a obrigação de instruir, sendo nós os anciãos da igreja, sendo nós os mais experientes de vida, sendo nós mais avançados em idade, sendo nós, por via de regra, que não é regra mais, mas que deveria ser, nós que temos mais experiência, consequentemente temos mais sabedoria, que infelizmente não é o que acontece nos dias de hoje. Se caso fosse assim, raramente um caso ou outro, se eu ou você de mais idade tem sabedoria para instruir o mais jovem, e como nós temos instruído o nosso jovem? Você que é pai e mãe, como tem instruído o seu filho? Como você tem ensinado o que a igreja não vai ensinar para ele? Como você tem ensinado a ele o que a escola não vai ensinar para ele? E aqui eu me refiro não à ética, porque a ética vai ser a consequência do que ele aprendeu dentro de casa. E o que ele vai aprender neste caso? Vai aprender a ser um bom caráter. Ou seja, vai aprender a ter caráter, ou tem ou não tem. E aí eu te pergunto, a responsabilidade está sobre você, sobre a criança menor de idade, sobre o jovem, sobre o adolescente. Aprender dentro de casa com os exemplos que você dá. As más conversações corrompem os bons costumes. É muito fácil eu falar que o Brasil é feito de políticos corruptos,
mas a corrupção está espalhada por todo lado. Por todos os lados a gente vê notícias e contempla atos de corrupção. Ou seja, corrupção geral, não diferente daqueles tempos, onde em Gênesis capítulo 6, versículo 6, Deus diz que se arrependeu de ter feito o homem vivente sobre a face da terra. Ali onde o tempo contemporâneo de Noé, onde o Senhor castigou a terra com uma chuva de 40 dias e 40 noites, e eliminou todo aquele povo ímpio que estava desagradando ao Senhor. Um povo totalmente ético. Mas e hoje em dia, como nós estamos vivendo? Será que nós estamos piores do que no tempo de Noé, ou estamos iguais, ou como é que nós estamos? Casavam-se e davam-se em casamento, os bons costumes sendo esquecidos, as más conversações aumentando a cada dia, com a tecnologia aumentou mais ainda. Em eras de inteligência artificial, porque a inteligência natural está sendo abolida. Dá-se lugar à inteligência artificial, sendo que ninguém quer usar a inteligência natural. E isso realmente, verdadeiramente, efetivamente, não é inteligente da nossa parte. Inteligente seria eu usar a minha inteligência, que não é artificial. Mas para uma geração que não gosta de pensar, é melhor programar uma máquina e dar o nome de inteligência artificial, criado em laboratório, criado numa perspectiva científica e eletrônica. Inteligência artificial, que dá lugar ao pensar. Mas nessa geração, coisa difícil e ruim é pedir para alguém pensar hoje em dia, porque pensar dá muito trabalho e pensar talvez consuma muito tempo. E se tem uma coisa que nós não temos hoje em dia é tempo. Hoje em dia não se considera mais alguém milionário só apenas por ter dinheiro. Às vezes alguém não tem nem um centavo no bolso, mas tem tempo. E esse sim é o verdadeiro milionário. Esse aí verdadeiramente está rico porque tem tempo. E não tempo para desperdiçar à toa com as tecnologias, mas tempo para buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, para as outras coisas serem acrescentadas. Mas e as más conversações que corrompem os bons costumes? E o certo que virou errado? E o errado hoje que está certo? Ou que tornaram certo que nunca vai estar certo? Coisas erradas que vão ser sempre erradas. E coisas certas que alguém não vai querer praticar, porque o certo hoje é a figura de que é antiquado e antiético. Estar hoje nos bons costumes é completamente antiético. Se comportar de forma aprovada é antiético. Ser gentil é antiético. Achar uma carteira cheia de dinheiro e devolver para o dono é antiético, que vira até motivo de reportagem, que bomba aí em todos os noticiários. Porque o que era para ser certo e obrigação virou algo extraordinário, ou seja, antiético. E alguém ainda vai reclamar de alguém que achou a carteira cheia de dinheiro e ainda vai ser chamado de louco porque devolveu. Porque alguém, de acordo com a ética deste mundo, pegaria a carteira, tirava o dinheiro e jogaria no rio a carteira cheia de documentos de uma pessoa. O que é ética para você? E para os seus filhos que veem o seu comportamento? E os seus filhos, suas filhas que veem o que você conversa quando chega da igreja? Você acha mesmo que o seu filho vai ter caráter? Um caráter aprovado diante de Deus? O que você conta, o que você fala, o que você conversa com o seu esposo, com a sua esposa, quando chega da igreja, quando chega do trabalho? O que você tem feito em comportamentos que refletem no seu filho, na sua filha, da qual ele está te olhando e infalivelmente vai querer copiar os seus comportamentos? Eu me lembro uma vez num parque, um parque que tinha uma faixa etária que não era cobrado a taxa de entrada. Acima de 8 anos é pago metade do preço. De menor que 8 anos não pagaria a entrada do parque, o exigido lá para a manutenção do parque, um parque simples. E eu contemplando ali, daqui a pouco na fila, um pai um pouco mais novo do que eu, imagino, com um filho de uma estatura até parecida com a do meu na época.
ali variando entre 9 e 10 anos, segundo a aparência e a estatura dele. Chegou na minha vez, eu paguei a minha entrada e paguei a do meu filho a entrada, normalmente. Quando chegou a vez do pai dessa criança, aquele homem perguntou: quantos anos tem seu filho? 6 anos. Quando ele falou a idade do filho, a criança olhou: mas pai, eu tenho 8 anos. Eu tenho 8, 9. Eu tenho mais de 8, ele disse. Aí o que acontece? O pai deu um chega pra lá no menino, envergonhou a criança, não entrou no parque porque ficou com vergonha. E aí tá uma conversação que corrompe o bom costume. Ou seja, aprenda a dar um jeitinho desde criança. E é o próprio pai que ensina, é a própria mãe que ensina. Infelizmente, aí vem aquela máxima do mundo, aquele ditadinho do mundo: nunca fale a verdade se você puder mentir. Você já ouviu falar isso? Ou pior do que isso, será que você já se comportou desse jeito? Dessa maneira? Nunca fale a verdade quando você puder mentir. Em nome de Jesus, né, irmãos? Isso sim é antiético. Mas o que é ético pra você? É o jeitinho brasileiro? Ah, vou dar um jeitinho brasileiro. Já tá errado, irmão. Não tem negócio de jeitinho brasileiro. Ah, irmão, veja bem, é porque todo mundo faz assim, eu vou fazer também. E você é todo mundo, eu sei que eu não sou todo mundo. Eu não preciso acompanhar o que todo mundo faz, porque justamente eu não sou todo mundo. Eu tenho um polegar, e o meu polegar tem uma digital, e essa digital não se repete em todo o universo, assim eu creio. Ou seja, eu sou um ser único. E todo mundo é muita gente, eu não sou muita gente, eu sou um só. E esse um só, que sou eu no caso, eu quero ser ético, mas eu não quero ser ético diante do mundo. Eu quero ser ético diante de Deus, não importa a forma como o mundo se comporte. Não importa qual porta o mundo quer adentrar. Que a Bíblia diz que a porta larga que leva para a perdição. Eu, como sendo único e a porta sendo estreita, só vai entrar um de cada vez. Eu sendo único, eu vou entrar só eu, um de cada vez. Só eu, sozinho, vou entrar pela porta estreita, que é a porta que o mundo não quer caminhar. E é a porta, irmão, do antiético. É a porta do antiético, do antiquado, do diferenciado, do que não concorda com quase tudo. Aí sim eu vou estar sendo antiético diante do mundo e vou estar sendo ético diante de Deus. Eu vou estar sendo inimigo do mundo, das coisas do mundo, do sistema mundano, para ser amigo de Deus. Porque aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E aquele que se torna amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Então ética é questão de escolha. Ser ético, concordar ou não, é uma questão de escolha. Eu escolho estar com Cristo, eu escolho estar com Deus. Eu escolho não fazer a minha própria vontade. Ô irmão Fábio, mas veja bem. Aí quando alguém chega pra mim com esse tal de veja bem, ela já tá imaginando uma história pra ver se me pega. Como tentaram fazer com o próprio Senhor Jesus Cristo, criando caso a respeito dele, para o acusá-lo. Ô irmão, veja bem, se você for pra uma praia de nudismo, se eu for numa praia de nudismo, então irmão, deixa eu falar, fale. Se você for pra uma praia de nudismo, como é que você vai ficar na praia de nudismo? Ora, irmão, do jeito que eu tô, eu vou permanecer. Se eu tiver desse jeito, de terno e gravata e calça e sapato, assim eu vou entrar na praia de nudismo. Então, irmão, aí eu te peguei, aí é a prova de que você é antiético. Que eu continue e permaneça sendo antiético. E eu vou dizer outra, eu sendo cristão, nem pensaria em estar em tal praia que você já citou aí como exemplo. Não, irmão, você tem que ser antiético e você tem que se comportar da forma que as pessoas se comportam. Você tem que se vestir da forma que as pessoas se vestem. E no caso da praia de nudismo, você não tem nem que se vestir, porque tá todo mundo nu. Tá todo mundo sem roupa. Para você ser de acordo com aquela ética, você também tem que entrar sem roupa. Eu falei, isso jamais vai acontecer. Porque eu aprendi a ser ético e defender os valores que eu defendo. Eu aprendi a não trair-me a mim mesmo. Porque eu amo a Deus, eu amo a mim e amo o meu próximo como a si mesmo. Então, se eu me amo a Deus, eu defendo meus valores,
que inclusive não são meus valores, são valores que o Senhor Jesus me ensinou. Aí eu te pergunto, Jesus te ensinou alguma coisa? Então pratique o que o Senhor Jesus te ensinou. Essa criança do parque que aprendeu com o pai que mentir é a primeira coisa que você deve fazer para levar vantagem, futuramente ela pode ser o futuro presidente da República, onde não tem problema nenhum levar vantagem. Às vezes você reclama do político corrupto e você talvez seja indiretamente um corrupto, mas você não vê porque tornou-se normal na sua mente, no seu entendimento. Ir no banco, enfiar a caneta do banco no bolso e ir embora. Ir no restaurante levar e furtar os talheres que não lhe pertencem, não importa o que seja. Podia ser um alfinete, se não é seu é para ficar lá onde está, porque tem outro dono e no caso não somos nós, não é você. E quem está te acompanhando? Seu filho, sua filha, sua esposa? Você é ético ou antiético? As más conversações corrompem os bons costumes. É muito fácil eu falar de quem está fora e eu não olho para mim mesmo. Sendo que a Bíblia diz, analise-se, pois o homem é a si mesmo. E se eu não me olhar para mim mesmo, eu estou sendo hipócrita, porque eu não olho para mim e só olho os outros. A palavra de Deus vai dizer, por que você quer tirar o cisco que está no olho do teu irmão, se no teu olho tem uma trave? Tira primeiro a trave que está no seu olho, para depois você querer tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Ou seja, largar e abandonar a hipocrisia. Mas aí eu te volto a pergunta, o que é certo ou errado para você? Ou será que é melhor eu viver a geração da inteligência artificial e a ignorância natural, na qual uma está substituindo a outra? Porque é muito mais fácil viver na zona de conforto, inclusive em relação à minha capacidade cognitiva, que eu não estou usando mais e a tendência é diminuir, ou eu facilitar e terceirizar as coisas que eu tenho que fazer para os outros fazerem. E aí eu vou me tornando ético diante do mundo e antiético diante de Deus. E me traindo a mim mesmo e deixando de dar valor a mim mesmo. Vivemos uma geração onde está lá não sei o que, QI+. Devia ser o inverso, devia ser QI negativo, porque não usa inteligência. As coisas naturais foram usadas as coisas naturais estão usadas de forma contrária. O uso natural das coisas estão sendo invertido. Ou seja, pessoas inteligentes, mas não tem o QI. Não está usando a sabedoria. Porque o que é errado vai permanecer sendo errado. E qual que é a minha base para saber o que é certo e errado? É a Bíblia. E não vai ter essa história de atualizar a Bíblia para tornar o errado certo e escrever na Bíblia. Que o que é errado que está aqui ainda por enquanto. E eu creio que em nome de Jesus vai continuar sendo errado aqui escrito. Então, vamos supor que alguém mude, como tem alguns lugares aí que tem uma alteração, onde alguns textos foram abolidos para facilitar a vida da humanidade no século XXI. Mas infelizmente, irmão, muitas pessoas concordando, por quê? Porque o QI, o quociente de inteligência, foi reduzido a nada. E pior do que nada, quando o QI é negativo. Não é QI positivo. Não é QI mais, é QI menos. É QI negativo, ou seja, não usa a massa cinzenta chamada cérebro. Aí pega as coisas que não é para fazer e faz por um motivo. A vida é minha, eu faço o que eu quiser e eu vou ser antiético, ético, antiético, o problema é meu, eu vivo do jeito que eu quiser. Tudo bem, né, irmão? Mas aí muitas pessoas não sabem por que sofrem, por que acontecem as coisas, por que fica enfermo do nada, a enfermidade que às vezes nem aparece no exame. E com isso quando não falece, quando morre. E muitas pessoas que às vezes o filho desvia, vai pro crime, vai pra droga e faz coisas horríveis porque muitas vezes aprendeu dentro de casa. Porque tinha mãe e pai antiéticos. Antiético que dá um jeitinho, faz arrecadações e dá um jeitinho de ocultar do líder. Pessoas que dão um jeitinho, vai fazer, não vou nem dizer aqui, irmãos, porque senão vou estar sendo muito claro,
E aí pessoas que vão me ouvir aqui não para aprender, mas para me criticar, aí vão me mandar mensagem aqui refutando. Mas é o tal do jeitinho brasileiro. É a forma antiética de ser e a forma antiética de viver. A forma antiética de falar e a forma antiética de se comportar. Hoje em dia, as coisas que eram para ser feitas não estão sendo mais feitas. Por quê? Pessoas que até sabem o que deve ser feito, mas não faz por quê? Porque não quer ser visto com maus olhos diante da sociedade, diante do mundo. Que esse mundo eu incluo também as igrejas. Não é porque todo mundo faz uma coisa que eu vou fazer também. Não é porque todo mundo prega uma coisa que eu vou pregar a mesma coisa no mesmo sentido, no mesmo contexto. Cada um tem um chamado? Tem, mas eu não estou preocupado se eu estou sendo antiético ou ético. Diante do olhar de alguém que também não importa. O que importa é eu dar valor às minhas convicções, aos meus próprios valores. E se Deus me chamou desse jeito é porque Ele dá valor ao meu valor, ao que eu considero valoroso. E como eu me trairia a mim mesmo? Como é que eu seria antiético a mim mesmo? Como é que eu diria sim para uma coisa que dentro de mim é não? Eu vou estar sendo antiético comigo mesmo. Falar de Deus diz, seja sim, sim ou não, não. Ou seja, se você já disse dentro não, fale fora dentro, fale fora também não. Agora, se eu falei dentro de mim sim, que seja sim também a sua resposta final. Agora, o que eu não posso ser é contraditório a mim mesmo. Antiético a mim mesmo, me traindo a mim mesmo, não dando valor a mim mesmo, nem a minha própria opinião. E aí muitas pessoas que se tornam antiéticas diante de si mesmo e diante das suas próprias vidas. Por quê? Porque além de ser antiética, não tem opinião própria. Não tem nem opinião própria, isso pode ser consequência de muitas outras coisas do passado. Ou até mesmo coisas do presente. Eu te pergunto, qual que é a sua meta? Qual que é o seu objetivo? Alguém vai me dizer, eu vou alcançar o meu objetivo mesmo que eu tenha que ser antiético. Eu vou alcançar as minhas metas mesmo que eu seja antiético diante do Senhor e da sua lei e do seu evangelho. Porque a minha meta é essa, eu vou alcançar a minha meta seja como for. Eu vou alcançar a minha meta pisando na cabeça do mais pobre. Eu vou alcançar a minha meta arrancando a lã das ovelhas. Eu vou conquistar a minha meta vendendo o que não é para ser vendido e nos lugares que não foram feitos para comércio. Por quê? Porque eu vou alcançar a minha meta. Eu vou alcançar a minha meta agradando aos outros de acordo com a ética do mundo. Sendo que eu estou agradando os outros e estou desagradando ao Senhor. Ou seja, mesmo eu sendo ético diante do mundo, eu estou sendo antiético diante de Deus e desagradando a Deus, que é o pior. Mas qual que é o motivo de tudo isso? Qual o problema primordial que nós entramos neste caso? As motivações erradas. Pessoas têm metas com as motivações erradas. Metas, vaidades, egoísmo, egolatria, que impulsionam suas metas. Minha meta é fama, minha meta é cargo, minha meta é dinheiro, minha meta é riqueza. Mesmo que eu tenha que explorar o mais pobre. Mas eu não quero saber, eu vou ser antiético diante do pobre e vou ser ético diante da minha própria meta. E aí eu vou ignorar todo o meu ensinamento que eu aprendi. Que eu aprendi, mas não coloco em prática. E é o pior, aí que entra a impiedade. Para naquele grande dia o Senhor Jesus olhar e falar, apartai-vos vós de mim que praticai a iniquidade. E aqui não está falando do gentil, está falando do iníquo. Está falando do ímpio. Que pratica a impiedade, o ímpio, que conhece a palavra, que prega a palavra, que se diz um religioso, independente da placa e da denominação ou da agremiação religiosa, o time religioso, independente da placa que siga, independente do seu mentor espiritual. Você é ético ou você é antiético? Fica a pergunta. Você agrada quem? Você agrada o mundo? Você agrada a Deus? Ou você desagrada a você mesmo? Ah, mas essa mensagem me faz pensar, eu já desliguei há muito tempo. Nem joinha dei, eu não quero saber desse canal, eu não quero saber de ouvir esse irmão. Que eu não me arrisco nem dizer irmão, por quê? Porque
Quem não concorda, quem não gosta de ser chamado a atenção, não vai gostar de nada do que eu falei. Principalmente pelo trabalho de te fazer pensar. Não pensar em mim, não pensar nos outros, mas pensar em você mesmo. Como se colocasse um espelho na sua face e você olhasse você mesmo. A sua própria face. Porque como minha amada irmã disse, eu posso não mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo e tentar melhorar o mundo daqueles que estão ao meu redor e daqueles que queiram ser ajudados. Mas como é que eu posso dar algo que eu não recebi? Muitos que não podem dar o que não receberam e não tem como exigir algo de quem não recebeu. Não que não tenha recebido, mas não aceitou de bom grado. Muitas pessoas que estão há muito tempo no chamado caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos que aparentemente estão no caminho, mas elas não podem dar o que deveriam dar, porque não receberam de bom grado, não está dentro do coração. Pode estar decorado na mente, mas não está no coração, nas suas atitudes, no seu comportamento. E você não pode dar para os outros de fora, quanto mais dá para os seus filhos. Aí quando os filhos crescem e atingem a maioridade e vão para o mau caminho, vai culpar o mundo. Não, não é culpa do mundo, a culpa é de quem criou. Às vezes vai culpar o pastor porque não ensinou a criança a ter caráter. Não é a igreja que ensina a ter caráter. Vai culpar a professora que não ensinou a criança a ter educação. A escola não ensina a criança a ser educada. A escola não foi feita para isso. A escola é para ensinar a inteligência de acordo com as coisas do mundo. A leitura e especializações e as suas matérias lá. Mas comportamento se aprende dentro de casa. Se aprende teórica e prática. Vendo o comportamento. E como é que você se comporta? Às vezes o seu filho ou sua filha faz o que você faz. Aí você vendo o que o seu filho ou sua filha fez, que você não gostou, você bateu no seu filho e na sua filha pelo que ela fez, que inclusive copiou de você. Aí eu te pergunto, você bate em você mesmo quando você faz alguma coisa errada? Ou que você não aprova? Não, porque você é ético diante do mundo. Mas você não é ético diante de você. E você não sendo ético diante de você, você só vê o problema nos outros e você não vê você mesmo. Ou seja, você reprova aquilo que você aprova e faz diante dos outros. Aí às vezes reclama que fulano que está do seu lado faz a mesma coisa, só que a principal causa e consequência são os seus atos. Que alguém menor de idade imitou, porque viu. Perguntasse para o meu filho, meu querido finado filho: ah, meu pai é o meu herói. Tudo que ele faz eu vou procurar fazer, então eu tenho que vigiar muito no que eu faço, no que eu falo e no meu comportamento. Porque se eu quero que ele tenha caráter, eu tenho que ser o primeiro a ter caráter. Se eu quero que meu filho não seja um fofoqueiro, eu tenho que ser o primeiro a não dar ouvidos à fofoca e muito menos fazer fofoca. Eu tenho que ser o primeiro a vigiar, irmão, justamente. Eu tenho que ser o primeiro. Vou até abrir aqui de novo. 1 Coríntios 15, 33. Glória a Deus. Não vos enganeis. A recomendação da carta paulina. É uma carta que, dentre todas as cartas que foram escritas antes do Evangelho, lembre-se, as cartas paulinas do apóstolo Paulo foram escritas antes de serem escritos os Evangelhos. São cartas que recomendam um ensino ético cristão, direcionado às igrejas de cada região. Roma, Éfeso, Corinto, Tessalônica, Colossos, dentre outras. A ética cristã que o apóstolo Paulo aprendeu com Cristo e na sua antiga religião, que ele pegou as coisas boas e continuou usando as coisas boas, são as cartas de comportamento ético que ele estava ali como instrutor e professor ensinando, ou seja, o apóstolo Paulo. E a recomendação dele para esse povo é: não vos enganeis, não vos enganeis. As más conversações corrompem completamente os bons costumes. Eu me lembro do provérbio de Salomão:
Ande com sábio e será sábio. Ande com tolo e será destruído. Você sabe disso, irmão? É como minha esposa falou hoje. Quem anda com porco, farelo come. Não tem jeito, é consequência. Como é que nós estamos vivendo? Como é que as pessoas estão vivendo conosco, o nosso comportamento, vendo a nossa fala, vendo o nosso ir e vir? Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Muitos ainda não têm o comportamento de Deus. Muitos ainda não têm o comportamento de Cristo. E o apóstolo Paulo ainda diz, o apóstolo Paulo digo isso para a vergonha vossa. Não está escrito para a vergonha nossa, para a vergonha vossa. Eu digo isso aqui, que muitos não têm o conhecimento, ou seja, muitos não aprendeu nada. Essa que é a verdade que a maioria esmagadora não vai gostar. Muitos não aprenderam nada, absolutamente nada. Pode ter versículo decorado, pode ter pregação enlatada, pode ter um monte de coisa, mas se o comportamento, a fala e o ir e vir não refletir o que ela aprendeu, não aprendeu nada. Se o aprendizado não tornou-se uma prática, não aprendeu nada. E outra, tal pessoa, tudo que ela conversa, ela corrompe os bons costumes. É como a irmãzinha de idade, a falsa profetisa. Em vez de ensinar os jovens o caminho que se deve andar, vai dizer para o jovem que ele tem que namorar bastante para depois decidir casar com quem conheceu, que inclusive conheceu em todos os aspectos. É o que essa mulher falsa profetisa ensinou aos jovens naquele dia que eu estava ali. Completamente errado, completamente antiético diante de Deus e diante da Bíblia. Ou seja, má conversação que corrompe o bom costume. Má conversação, ensinamento, irmão, doutrina de demônios. Não tenha ouvido para ouvir essas coisas. Afastem-se deles em nome de Jesus. Mas voltando ao assunto, para encerrar. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Fica para sua reflexão. Se assim você tiver disposição, e até combinou. Você é ético? Qual o seu ponto de vista de uma pessoa ética, de um cidadão ético, de um cristão ético, de um pai ético, de uma mãe ética? Você é ético ou você é antiético? Suas conversações são boas ou suas conversações são más? O que o seu filho está vendo? O que a sua filha está vendo? O que seu filho está ouvindo? O que a sua filha está ouvindo? O seu comportamento, qual tem sido? Que sempre tem alguém olhando. Você tem sido diferente ou você tem sido igual ao que nós temos por aí? Que é a grande maioria. Fica para a tua reflexão. Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, e a doce consolação do Espírito de Deus esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.